Abram suas Bíblias, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. É 19, desculpe, 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Que Deus nos abençoe. No Antigo Testamento, o lugar onde na crença popular Deus estava presente era no templo. Inicialmente na tenda da congregação e depois no templo construído por Salomão. Então os judeus, eles vinham do mundo todo, onde havia um judeu, ele tinha que fazer uma peregrinação ao templo para adorar o Senhor. Ele se deslocava de distâncias geográficas gigantescas, muitas vezes a pé, a cavalo, sobre um burro, um jumento, mas eles se deslocavam às vezes durante meses para um único dia de celebração. Estar no templo era um momento de êxtase espiritual. O salmista vai dizer que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Quando Jesus desaparece aos 12 anos e seus pais passam 3 dias para encontrá-lo, quando finalmente o encontram, ele está no templo, cercado dos sábios da religião judaica. E quando perguntam para ele como foi que ele fez aquilo, por que é que ele sumiu, ele disse: em que outro lugar eu estaria senão na casa do meu pai? A compreensão de que o lugar de adoração a Deus estava preso a um lugar físico era uma crença que era comum a muitas religiões. O templo é que era o lugar da adoração. Infelizmente, essa percepção equivocada ainda está presente nos dias de hoje. A adoração a Deus ainda é vista como uma coisa geográfica, situada num lugar físico. Algumas pessoas chamam o templo, seja ele pequeno ou grande, bonito ou não tão bonito, de casa de Deus. E não é errado, porque o lugar é consagrado a Deus. Mas eu gostaria de convidar você a ampliar e aprofundar a sua percepção do que é casa de Deus. Casa é habitação. Habitar, no Antigo Testamento, tinha a ver com tabernáculo. E tabernacular era habitar. Então, quando a Bíblia vai dizer que nós somos o tabernáculo do Deus vivo, a Bíblia está dizendo que nós somos a casa do Deus vivo. Que aonde nós formos, o Deus vivo vai conosco. Mas aí surge um questionamento. Deus não está mais preso, portanto, ao espaço físico? Não. E por quê? Porque Deus é Espírito. E o Espírito é livre. A palavra pneuma, que vai ser traduzida como vento, significa vento livre. Jesus vai dizer, no capítulo 3 do Evangelho de João, para Nicodemos, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. E aí ele vai dizer que quem é nascido do Espírito também se move assim. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, porque é guiado por Deus. Então é uma ideia de que o movimento do Espírito Santo é diferente do movimento que a gente via no Antigo Testamento. Nós estamos no tempo da graça. E nesse tempo da graça nós somos convidados a uma reflexão ainda mais profunda. Jesus, quando encontra com a mulher, no capítulo 4 do Evangelho de João, ele diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, em resposta a uma afirmação equivocada da mulher. Ela diz: os nossos pais disseram que deveriam adorar a Deus nesse monte, que era o Monte Gerizim.
Mas o Senhor está dizendo que é em Jerusalém. E aí Jesus dá uma lição a ela e diz: olha, mulher, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, em todo lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo agora, ele não habita apenas na vida de profetas, de sacerdotes e de levitas. O Espírito Santo habita na vida de todos aqueles que invocam o nome do Senhor e aceitam a Jesus como seu Salvador. Dê glória a Deus por isso. Aí essa reflexão nos leva a um pensamento: mas espera aí, quer dizer que o Espírito Santo veio habitar em mim quando eu me converti? Sim, mas eu sou imperfeito. É nisso que está o mistério de Deus. É que o Espírito Santo não veio habitar em mim e em você porque você é perfeito. É justamente porque você é imperfeito, é porque você tem falhas e defeitos, que o Espírito Santo quer agir em você. Para quê, pastor? Porque o propósito do Espírito Santo é promover, dentre outras coisas, ele vai promover o conhecimento de Deus, ele vai promover a capacidade de interpretação das Escrituras, ele vai promover a revelação dos segredos e mistérios de Deus para a nossa vida e assim por diante. Mas um dos propósitos mais importantes do Espírito Santo na vida de quem se converte é promover a santidade. E esse talvez seja o maior dos desafios. O escritor da epístola aos Hebreus, ele vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando nós olhamos para aquele que é perfeito, nós buscamos nele a nossa perfeição. Nós buscamos nele a identificação com ele. E a identificação com ele revela uma coisa que nos assusta, uma coisa grotesca: a nossa imperfeição. Olhamos para ele e vimos a beleza dele. Mas quando olhamos para nós, enxergamos a feiura do pecado. Enxergamos a nossa imperfeição. E isso nos assusta. Isso nos faz sentirmos indignos desta santidade, indignos desta pureza, indignos deste Deus. É como um filho que tem um pai ou uma mãe que é um exemplo de pureza, de caráter, de seriedade. E aí o filho comete um erro grotesco e o pai vai procurá-lo, o pai vai acudi-lo, o pai vai socorrê-lo, o pai vai ao seu encontro. E ele diz para o pai: eu não aguento olhar para o senhor, meu pai. Na verdade, não é que ele não queira olhar o pai, é porque olhar para o pai, que é uma referência de correção, de uma vida digna, e saber que a vida dele é indigna, revela a sua própria imperfeição, a sua própria impureza, e isso causa constrangimento. Deveria ser este o sentimento presente em nós, sempre que nos apresentássemos na presença do Senhor, para que este sentimento resultasse em uma indignação espiritual para conosco, para consigo mesmo, capaz de produzir em nós um desejo profundo, intenso, sincero e verdadeiro de sermos pessoas diferentes, de sermos pessoas melhores. Quando somos confrontados com o nosso pecado, quando somos confrontados com a nossa imperfeição, somos desafiados mais que nunca a sermos parecidos com Jesus. Vocês sabem qual é um dos piores pecados que existe dentro da igreja? É o sentimento de que somos melhores, e não somos. Não somos melhores. Eu não sou melhor do que vocês, você não é melhor do que a pessoa que está sentada do seu lado. Somos todos imperfeitos e permaneceremos imperfeitos até que volte aquele que é perfeito. Glória a Deus por isso. E quando aquele que é perfeito se manifestar, ele vai nos arrebatar, os que estivermos vivos, só depois de transformar os nossos corpos. E os mortos ressuscitarão em um novo corpo. E então iremos todos encontrar com o Senhor. E quando chegarmos naquele lugar glorioso, que nós chamamos comumente de céu, de paraíso, de lar celestial, de morada celestial, casa do Pai, a Bíblia diz que Ele vai enxugar de nosso olho toda lágrima. Significa que ainda haverá resquícios não positivos da vida que levamos aqui, mas Ele vai eliminar tudo isso da nossa vida. Ou tradução mais simples, Ele vai eliminar de nós toda a imperfeição, para que fiquemos perfeitos na presença daquele que é perfeito. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Então o que Deus quer de mim? Que eu seja perfeito? Sim, mas Ele sabe que eu não consigo ser perfeito. Ele sabe que em algum momento eu falho. Sim, Ele sabe.
mas Ele quer que você tenha como alvo imitar a Jesus. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa compreensão de que eu sou o templo vivo do Espírito Santo, ela me leva a essa busca contínua, ininterrupta, de que eu tenho que me parecer cada dia mais com Jesus. Alguém pode dizer amém a isso? Amém. Diga: eu tenho que me parecer com Jesus. Então, para quem está anotando, o título é Cuidando do Templo. Porque eu sou o templo vivo do Deus vivo. E se eu sou o templo vivo do Deus vivo, eu tenho que cuidar desse templo. Esse cuidado envolve o cuidado físico. Tem gente que é negligente com a saúde. Eu, durante muito tempo, fui muito negligente com a minha saúde. Acho que ainda sou em alguns aspectos. Esses dias eu estava meditando sobre isso. Eu fui para o sepultamento de uma pessoa conhecida minha. E eu fiquei olhando o corpo daquela moça, tão bonita, tão jovem, com 30 anos. E partiu. Mas o caso dela não foi negligência com a saúde. Ela teve uma tumoração e esse tumor afetou a saúde dela e levou à morte. E eu fiquei me perguntando ali, enquanto olhava o corpo daquela menina, que eu vi pequenininha, eu vi bem pequenininha, quando eu conhecia na garotinha. E aquela menina morreu, deixou duas crianças, parece que uma de 7 e outra de 8, alguma coisa assim, de 10. Deixou um viúvo, um homem jovem ainda. E eu fiquei olhando para ela e pensando: como é que eu estou cuidando desse templo que sou eu? O que é que eu estou comendo? Eu estou comendo tudo que é porcaria que aparece pela frente só porque me agrada os olhos? A gente fala da pessoa que vive uma vida de promiscuidade, de pecados sexuais, mas muitas vezes estamos entupindo nosso corpo de lixo. Não estamos cuidando desse corpo que é um presente de Deus. Fique para a pessoa do céu e diga: seu corpo é um presente de Deus. Você tem que saber disso. E tem que cuidar desse corpo como presente de Deus. Esse corpo não é depósito de lixo, não. Você precisa saber o que é que você come, o que é que você bebe, o que é que você bota dentro de você, porque você pode estar se matando. Então, zelar do corpo físico é também uma atitude de reconhecimento, de gratidão a Deus e da soberania do Senhor sobre nós. Mas tem um lado emocional também. Quais são as emoções que estamos cultivando dentro de nós? Você pode ter arroubos emocionais, positivos ou negativos. Arroubo de paixão, arroubo de ira, arroubo de tristeza, passageiro. O que você não pode deixar é que estes sentimentos criem raízes e dominem você. Porque aquilo que cria raiz em você vai dominar você, vai reger toda a sua vida. Então nós precisamos pedir, como diz o salmista no Salmo 139, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E se tem algo na nossa vida que está errado, peça ao Espírito Santo que corrija, porque não se engane, não vai ser com terapia, não vai ser em cima de um divã, perante um psicólogo, ou um terapeuta, um psiquiatra, que você vai resolver as coisas do seu espírito. As coisas do seu espírito, quem pode resolver é o Espírito Santo. Quem concorda com isso? O terapeuta ajuda. Eu sou psicanalista, eu sei o que eu estou falando. Nós podemos ajudar. Mas a solução espiritual vem da parte do nosso Deus. Não confunda as coisas. Não atribua ao homem aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Mas aí vem uma outra coisa. O crescimento espiritual. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4 que nós temos que crescer até chegarmos à estatura de varão perfeito. E eu fico me perguntando o que é um varão perfeito. Só existiu um varão perfeito na história. E o nome dele era Jesus. Jesus foi o único varão perfeito em toda a história. Não existiu outro. E como varão perfeito, ele se tornou o referencial, o modelo, o paradigma, o exemplo maior do que Deus espera que nós sejamos enquanto seres humanos. E aí, quando olhamos para Jesus, eu volto ao que eu disse inicialmente, nos deparamos com a nossa imperfeição. Existe um hino muito antigo, que não é da minha época, mas eu já ouvi em algum lugar, que ele diz assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver os seus olhos, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, tão juntinho a mim. E aí a cantora, se eu não me engano, Denise, ela começa a descrever a experiência de estar perto de Jesus.
Mas em determinado momento ela revela que a perfeição de Cristo nos constrange. Nós lemos a história bíblica e imaginamos como seria, mas não sabemos ainda como seria, porque não vivenciamos lá. Então, como podemos ter essa experiência? Através de uma conexão espiritual. Diga comigo, conexão espiritual. E como é que eu posso promover isso? Essa conexão espiritual? Com um cuidado pessoal, espiritual, que na minha visão passa basicamente por 4 passos básicos que você tem que dar para estabelecer essa conexão. Olha, eu não quero que ninguém aqui ache que eu estou falando diretamente para você, eu estou falando para todos. Mas me preocupa que a gente se acostume com o pecado. Porque o pecado de iniquidade, ou a iniquidade na vida do homem, é quando o pecado se torna uma coisa comum. Quando o pecado não produz mais indignação. O pecado não incomoda mais. É a normalização do pecado. Hoje eu fui parado pela polícia. Eu fui em Petrolina levar a pastora Nilza, a prima dela, a irmã, Dalva estava até conosco. Nós fomos a um restaurante em Petrolina. E eu fui parado pela polícia. E aí a polícia se aproximou e eu pensei que ia pedir documento, alguma coisa, não foi nada disso. Era uma barreira policial. O policial disse, boa tarde, cavalheiro e tal, foi muito educado. Eu gostaria que o senhor, por favor, o senhor consumiu álcool? Me respondeu, o senhor consumiu álcool? Eu disse, não que eu saiba. Só se batizaram o suco, né? Pode ser que tenham batizado o suco, eu não sabia. Mas aí ele disse, o senhor consumiu álcool? Eu disse, não. Aí ele disse, o senhor poderia soprar aqui? Aí antes dele terminar a frase, ele disse, nós somos evangélicos. Quando a frase saiu da minha boca, eu senti vergonha. Porque muitos evangélicos saem dos cultos para encher a cara. Está virando algo normal. Está normalizando. A iniquidade é quando o pecado vira uma coisa normal. Muitos crentes saem do culto para ir para o motel. Muitos crentes saem do culto e vão consumir drogas. Pastor, é verdade. É lamentável, mas é verdade. Muitos crentes estão normalizando. O que é normalizar? Tornar uma coisa normal a prática do pecado. E na vida de quem tem consciência de que é templo do Espírito Santo, de que é morada do Altíssimo, o pecado é um acidente. Ele não é uma ação contínua. O que é um acidente? É uma coisa inesperada. Hoje bateram no carro da nora da pastora Lia. Foi um acidente, o camarada fez uma manobra errada e bateu no carro dela, foi lá, se desculpou, disse que vai consertar, mas ela não planejou quando saiu de casa, tomara que alguém hoje bata no meu carro. Bateram no carro, é um acidente. É diferente de alguém que levanta de manhã e faz hoje, e faz amanhã, e faz depois. Por quê? Porque não sente mais que é pecado. A mente já foi capturada. E a mente capturada, o apóstolo Paulo chama de mente cauterizada. O que é cauterizar? É queimar uma ferida, gente. Quando queima uma ferida, cauteriza o lugar, aquele lugar fica insensível, aquele lugar não sente mais dor. Você pode enfiar ali qualquer coisa, um alfinete, um prego, não vai sentir nada, porque está cauterizado. A mente cauterizada é uma mente insensível, e uma mente insensível é terreno fértil para a iniquidade. O pecado vira coisa comum, não assusta, não incomoda mais, eu não vejo nada demais. E aí a boca se enche de argumento, a mente se enche de argumento para justificar um comportamento que é desagradável ao Senhor. Ah, mas nós estamos vivendo no século 21, o mundo mudou. A Bíblia diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas aí eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo. E eu entendo que eu não sou perfeito. E eu entendo que eu tenho que buscar todo dia, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, a perfeição naquele que é perfeito. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Diga comigo, rendição total. A primeira coisa é a rendição absoluta ao senhorio de Jesus. É reconhecer que a minha submissão implica numa entrega total sem restrições. O que é uma entrega total sem restrições? É assumir uma posição, como eu tenho dito aqui repetidas vezes, e ainda vou dizer outras, de despertencimento de si mesmo. O que é o despertencimento de si mesmo? O texto bíblico diz, não sabeis que não sois de vós mesmos? Eu não me pertenço mais. Eu estou vivo, ó, respirando, o coração aqui, ó, pum, 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 batendo. Eu estou andando, eu estou pensando, porque eu estou vivo.
mas este corpo não é mais meu, esta vida não é mais minha. No dia que eu aceitei Jesus, eu submeti tudo isso ao controle total do Espírito Santo, ao senhorio de Jesus. Então o pertencimento é dele. Aquela música famosa do grupo evangélico Diante do Trono: tudo que tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, tudo que eu vier a ter, é somente teu, Senhor. Isso tem que ser um sentimento latente, permanente dentro de nós. A nossa mente precisa lembrar disso o dia todo. Eu apresentei aqui agora Lorenzo e Cecília. Eu quero dizer para as mães que eles não são seus, eles são do Senhor. E quando vocês trouxeram aqui à frente e apresentaram, vocês confirmaram isso. Vocês mães e pais, nós mães e pais, nós somos guardiões, dos nossos filhos. Nós guardamos os nossos filhos, mas eles pertencem ao Senhor, porque a vida pertence ao Senhor. O salmista no Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Esse sentimento de despertencimento de si mesmo deve evocar em nós um sentimento profundo: eu sou do Senhor. Se eu sou do Senhor, então tudo que eu fizer tem que ser para agradar ao meu Senhor. Jesus contou a parábola do servo inútil, que recebeu uma ordem de fazer alguma coisa. Ele foi lá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado. Quando ele terminou de fazer tudo que o Senhor dele tinha ordenado, ele disse: servo inútil que eu sou, nada fiz além do que o Senhor me ordenou. Ele quis dizer: eu precisava ir além. Por mais que eu faça, ainda é pouco diante da grandeza do que Deus fez. Ele me deu a vida e Ele me deu a salvação. Cadê o amém? Compreender que a vida é um dom de Deus, que a salvação é um dom de Deus, e que eu fui alcançado por essa graça maravilhosa, por esse amor incrível, por essa manifestação sobrenatural da bondade e da misericórdia de Deus, deve produzir em mim um sentimento de despertencimento de mim mesmo. Portanto, se eu vou perder ou ganhar alguma coisa nesse mundo, não tem a menor importância. Se eu vou ser reconhecido ou não nesse mundo, não tem a menor importância. Se o que eu estou fazendo para Deus, a igreja vai bater palmas e dizer que grande pastor que ele é. Ou se você, irmão, está fazendo algo pelo reino e a igreja ou o pastor, ninguém lhe reconhece, não se abale com isso, porque você não fez para ser reconhecido pelo pastor, nem para ser reconhecido pela igreja, você fez para o Senhor, e tenha certeza, Ele está vendo. E quando eu digo que Ele está vendo, Ele está pronto a te recompensar. Recompensar no tempo e no modo dele. Esse sentimento de que eu sou do Senhor, sou propriedade dele, feitura das suas mãos, como diz o texto bíblico, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então todas as vezes que eu sirvo ao meu próximo, eu estou revelando o amor de Deus. Rendição total tem a ver com esse sentimento de que eu pertenço ao Senhor. Despertencimento de si mesmo e pertencimento a Deus. Mas qual é o segundo passo que é resultado desse? É a busca contínua do Espírito Santo. Busca do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo diariamente é reconhecer que Ele é Deus. É reconhecer que cada movimento, ou escolha, ou decisão nossa tem que passar pelo crivo de Cristo. O que é crivo? Crivo, gente, são aqueles furos que tem na peneira. A peneira, aqueles furinhos da peneira, são crivos. É tanto que uma pessoa, quando leva muitos tiros, diz: foi crivado, foi perfurado de balas. Então, crivo, quanto mais curto for o crivo, mais fino será aquilo que será acessado naquela peneira. A ideia de passar pelo crivo de Cristo é passar pela peneira de Cristo, para que Ele possa peneirar em nós tudo que não é dEle, tudo que não é para a glória dEle, tudo que não agrada a Ele. Vai ter coisas na vida, presta atenção por favor, tem gente conversando, vai ter coisas na vida que eu vou gostar de fazer, que você vai gostar de fazer, que eu vou sentir muita vontade de fazer, mas eu tenho essa consciência de que o Espírito Santo, Ele me guia. E se o Espírito Santo me guia,
então eu continuamente em vida de oração, eu já falei de submissão, que é a rendição, em vida de oração, eu busco o Espírito Santo para saber o que devo fazer. E aí, irmão, quando eu acordo de manhã e oro, o Espírito Santo muda toda a minha agenda. Eu planejei que hoje eu ia sair, ia fazer isso, isso e isso. Aí o Espírito Santo se move dentro de mim, porque eu tenho uma vida de rendição, de submissão a Ele. Eu tenho uma vida de quem busca a presença dEle em oração para ter a direção. E o Espírito Santo diz, não vai fazer isso coisa nenhuma. Você vai fazer é isso. É por isso que homens de Deus, grandes homens de Deus, obtêm êxito na vida espiritual. Porque eles já tomaram consciência de que eles não pertencem a si mesmos. Eles são dirigidos pelo Espírito. É por isso que ele hoje está aqui, aí amanhã ele se despede de todo mundo e ganha o mundo. Daí a dias você fica sabendo que Deus está usando ele num mover tremendo em outro lugar. É por isso que Filipe, no capítulo 8 do Evangelho, do livro de Atos, ele está num lugar e o Espírito Santo diz, vai para o deserto. E eu já disse aqui que deserto não é lugar de gente, mas ele foi em obediência ao Espírito Santo, não é isso, Plínio? E quando ele chega no deserto, ele encontra quantas pessoas? 500 mil? 100 mil? 10 mil? 1000? 100? 50? 10? Não! Ele encontra uma pessoa. O tesoureiro da rainha da Etiópia. Deus tinha um plano para a Etiópia. E Deus sabia que para o evangelho estar na Etiópia, precisava daquele homem importante, que era o tesoureiro da rainha, um homem da corte, um homem da realeza, um homem de destaque, que ia ajudar a abrir as portas para o evangelho na Etiópia. Aquele homem estava lendo a Bíblia sem entender. E quando ele se aproxima, o Espírito Santo põe na boca de Filipe o que dizer, entendes o que lês? E ele diz, como vou entender se não há quem explique? Por que é que Filipe estava ali? Porque Filipe era guiado pelo Espírito Santo. Por que Filipe falou aquilo? Porque Filipe foi guiado pelo Espírito Santo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando é guiado pelo Espírito Santo, ele é levado a estar nos lugares inesperados, nas circunstâncias mais inusitadas. Porque você não sabe onde Deus quer te usar. Você não sabe como Deus quer te usar. Você não sabe na vida de quem Deus planejou usar você. O nosso saudoso e querido pastor Paulo Solonca, que já está na glória, ele estava em sua igreja, primeira igreja batista de Florianópolis. Ele estava pintando a parede da igreja, como eu já fiz muitas vezes. Estava pintando a parede da igreja, para economizar o dinheiro da igreja. De repente, uma voz falou com ele. Ele era pastor de uma igreja tradicional, ele não era pentecostal não. Uma voz falou com ele, e ele não era esquizofrênico não, viu? Ele ouviu uma voz que disse, vai agora para Maringá, na igreja tal, procura o irmão fulano, ele precisa falar com você. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, ele foi, chamou a esposa e disse, mulher, sim, você falou alguma coisa? Ela disse, não. Eu ouvi uma voz, mas era voz de homem. Ele disse, o que foi? A voz disse que era para ir para Maringá. Ela disse, eu, hein? Ele voltou a pintar, a voz chamou de novo e disse, Paulo, vai agora a Maringá e procura fulano de tal. Ele está esperando por você. O Espírito Santo fala. E como fala? Ele pegou a segunda vez, tomou banho, trocou de roupa. Ele morava em Florianópolis, pegou o carro e se mandou para o Paraná, Maringá, uma igreja que ele já tinha pregado várias vezes, e ele conhecia a pessoa. E quando ele chegou lá, ele foi no local de trabalho da pessoa, e quando ele avisou que estava lá, a pessoa disse, manda ele entrar. Quando ele entrou, a pessoa fechou a porta e disse, não fale nada, pastor. Eu não esperava que Deus mandasse alguém, muito menos que fosse o Senhor. Foi Deus que mandou o senhor aqui, não foi? Aí ele contou a história. O homem começou a chorar, abriu a gaveta e puxou um 38, cheio de balas. Disse, eu ia atender hoje a última pessoa, e depois eu ia dar um tiro na minha cabeça e eu ia me matar. E aí começou a contar o que estava acontecendo na vida dele, uma vida de pecado. E ele dentro da igreja, sendo um dos dirigentes da igreja, ele não se conformava mais e ele ia se matar. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir.
Quando você está preso no pecado, o diabo te convence que morrer é a saída. Mas Jesus Cristo diz que para você, morrer é a saída. Espera aí, pastor, o senhor disse a mesma coisa, está ficando doido? Não, é porque o diabo quer roubar e matar você, destruir a sua vida. Mas Jesus quer que você morra para os prazeres deste mundo, para as prioridades deste mundo, para as suas prioridades. Para que uma vez morto para isso, você renasça em Cristo para uma vida de abundante graça. Quem glorifica o Senhor? Esse testemunho de Paulo Solonca, a gente tem ele em VHS, da época do famoso, como é que chamava? Videocassete. Você lembra, né? É do seu tempo, né, Gracinha? Videocassete. Voltando ao foco. Então a primeira coisa é a rendição total, é aceitar a submissão do Senhor, ou a submissão ao Senhor em todos os planos da nossa existência. Somos dele e pertencemos a ele. Ele é o Senhor e eu sou o escravo dele, o servo dele. A segunda é a busca do Espírito Santo como fruto dessa rendição. Busca da direção do Senhor através de uma vida de oração, de uma vida de intimidade com Ele, para que Ele me revele todos os dias os caminhos por onde eu devo andar. Mas qual é a terceira coisa? Vida regida pela palavra. Pode repetir isso? Diga, vida regida pela palavra. Nós não podemos aceitar nenhuma regra que o mundo pós-moderno produziu, se ela não estiver em linha com a palavra de Deus. Hoje em dia, a gente ouve pessoas dizer modernidade, mas o termo não é mais modernidade, gente. O termo agora é pós-modernidade. Já até quem queira usar um outro termo, mas vamos ficar nesse. Pós-modernidade é o que vem depois da modernidade. Nós estamos vivendo a era da informática, a era da inteligência artificial, a era dos algoritmos, em que você está conversando e o celular está ouvindo a sua conversa. E quando você vai fazer uma pesquisa, você estava conversando sobre sushi. E ele te dá uma sugestão dos lugares aqui na região onde você pode comprar sushi. Ora, se o computador ouve a sua conversa e ele apresenta sugestões, eu pergunto aos servos de Deus que estão aqui e aos que estão assistindo em casa: será que Satanás também não está em derredor, ouvindo quais são as sugestões que você está dando? Hoje eu estava ouvindo uma fala de Valnice Milhomes junto com Célia, a prima de Nilza, e Valnice Milhomes estava dizendo: cuidado com o que você verbaliza. E estudos científicos provam que aquilo que você verbaliza continuamente se torna uma verdade dentro da sua mente. Pode não ser a verdade, mas dentro da sua mente se torna. E você passa a ser controlado por aquela convicção. Não é uma verdade, mas para você é. Quer ver um exemplo? Seu pai ou sua mãe diziam que você não ia dar para nada, que você ia ser um fracasso, que você é burro, que você é incompetente. E aí quando você falha em alguma coisa, você repete para si mesmo: eu sou mesmo como meu pai dizia, como a minha mãe dizia, eu sou um burro, eu sou um incompetente, eu não vou dar para nada. E você fica se lamentando, se queixando e repetindo aquilo. Aquilo passa a se tornar uma verdade para você. A Bíblia diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Mas o texto bíblico diz que sobre todas as coisas que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. A fonte da vida é Jesus. Ele disse à mulher samaritana que de dentro dele brotaria uma fonte que jorraria para a vida eterna. E a vida de Jesus é a vida no Espírito. Submissão, rendição, controle do Espírito Santo, vida regida pela palavra. Olha a continuidade. Vida regida pela palavra significa que a Bíblia é a minha regra. A Bíblia é a minha regra de fé e de prática. De fé para eu saber no que crer, e de prática para eu saber como agir. Eu tenho um grupo de amigos que diz assim: olha, se você não andar com a gente em todos os lugares onde a gente for, você não é dos nossos. Então eu prefiro não ser deles, mas eu vou continuar sendo de Jesus. Eu disse dias atrás e repito: um grupo de amigos que exige que você se comporte como eles, que ande onde eles andam e que faça o que eles fazem para ser aceito, eles não respeitam a sua individualidade, eles não respeitam a sua fé. E se você se rende a isso, você está traindo a sua fé, você está traindo o seu Deus. Você não pode ter um comportamento na igreja, no templo, achando que aqui é a casa de Deus, presta atenção por favor, e esquecer que você é a casa de Deus em todo lugar onde você vai. E que eventualmente você vai falhar, eventualmente você vai cometer erros,
erro nas palavras, erro nas atitudes, erro no julgamento, mas você não pode deixar que isso se torne, presta atenção, um padrão. O que é um padrão? É uma coisa que normaliza, que fica contínua. Você não é movido por os seus sentimentos, nem pela sua interpretação particular das coisas. Você é movido por aquilo que Deus revela na sua palavra. E se a palavra de Deus diz que uma coisa é pecado, você olha para o mundo e o mundo aceita aquilo. Você liga a televisão diz que aquilo é legal. Você abre a internet em qualquer site ou qualquer tipo de plataforma e lá está dizendo isso é muito bom. Você assiste um filme, uma série, uma novela, você vê uma reportagem e está dizendo, olha, esse comportamento é correto. Estamos no século 21. Mas a palavra de Deus diz, não, está errado. De que lado vou ficar? Pesquisas apontam que 87% das pessoas pensam como a mídia fala, como a internet fala, como os famosos falam. Eu não sou movido pela opinião dos famosos, nem pela opinião da mídia, nem pela opinião da maioria. Eu sou movido pela opinião do Senhor da minha vida, a quem eu me rendi totalmente, por cujo Espírito eu sou guiado, e eu sou regido pela palavra dele. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E ele fez uma pergunta aos seus discípulos. Por acaso, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele não perguntou isso? Sim ou não? E o mundo não está perdendo a fé? O mundo não está procurando estar em ambientes e lugares onde dizem coisas que lhes agrada? Paulo não previu isso no capítulo 4 da epístola a Timóteo? Que nos últimos tempos procurariam lugares e ambientes onde dissessem coisas que agradassem a si mesmos? Que os homens seriam amantes de si mesmos? O que é isso? São pessoas que vão querer buscar um ambiente onde se reforça, se legitima. A linguagem legitima o comportamento dele. Mas lá no fundo, ele ou ela sabe que precisa mudar de vida. Porque Deus quer uma vida santa. E santo quer dizer consagrado. Vida santa é vida consagrada. E sabe o que quer dizer consagrado? Separado. Vida separada para Deus não se mistura com a imundície do pecado. Hoje eu estava dirigindo meu carro e por causa da chuva um cano estourou e o esgoto está vazando. Avisei o pessoal, disse que segunda-feira vão lá. Espero que vá, eu vou até cobrar deles. Mas aquele lugar está cheio de água de esgoto. Quem é a pessoa em sã consciência, que sabendo que ali é água de esgoto, vai lá botar o pé, vai lá tomar banho? Uma pessoa que faz isso, ela não está no seu juízo normal. Porque ela sabe que ali é fonte de contaminação de doenças. Ali só tem podridão e imundície. Quem é a pessoa que morrendo de sede vai apanhar um copo, vai pegar aquela água de esgoto e dizer, é o desespero, é a única água que eu tenho e vai beber? Assim como você tem senso de sobrevivência, de autopreservação com as coisas físicas deste mundo que podem ser nocivas à sua vida, você precisa ter esse mesmo senso de autopreservação espiritual. Não se contamine com a podridão desse mundo. Perto está o Senhor dos que o invocam, dos que o buscam, dos que o chamam em espírito e em verdade. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer. A Bíblia fala que Deus tem coisas não reveladas ainda para os filhos que buscam e amam a sua palavra. Deus tem coisas maravilhosas, tem segredos incríveis para revelar a você, coisas tremendas que Ele quer fazer, mas Ele tão somente espera de você uma coisa: que você viva uma vida de compromisso em santidade. Amém? E a quarta e última coisa, dentro desse princípio, de que eu tenho uma vida que não me pertence, que eu sou o templo do Espírito Santo, é que além de ter uma vida de rendição, além de ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, pela minha busca contínua ao Espírito Santo, e uma vida regida pela palavra, são os princípios da palavra que determinam as minhas ações, e não as minhas ações que vão buscar respaldo na palavra. É a palavra que vai respaldar o que eu devo fazer, e não o que eu devo fazer que vai sair catando o versículo solto para justificar o meu comportamento. Além dessas três coisas, a quarta e última coisa, que é resultado dessas três, é que eu tenho que viver com propósito. Diga, vida com propósito. Uma vida tem que ter uma razão para existir. Uma vida tem que ter um sentido, um porquê. Senão é uma vida de lixo. É uma vida imprestável, é uma vida inútil. Por qual razão eu estou aqui na terra? Por que foi que eu nasci de Dona Maria há 57 anos atrás, vai fazer 58 agora em julho? Por que eu nasci de Dona Fiinha
lá naquela casinha humilde. Por que é que ela me trouxe ao mundo? Porque ela quis? Não, ela passou 10 anos tentando engravidar. Depois de 10 anos ela engravidou. E nasceu eu. Nasci feio. Vocês acreditam que eu já fui feio? Fui. Eu sei que é difícil de acreditar olhando para mim hoje, mas eu já fui feio. Eu nasci feio. Durante muitos anos eu era uma carcaça de ossos envolto de pele. Eu era um negócio esquisito. Olhando minhas fotos antigas, eu não me reconheço. Eu tinha uma beleza interior muito grande, mas por fora não era grande coisa não. Mas aí eu fui ganhando uma carninha, ganhei também uma barriguinha e melhorei um pouco a aparência. Volta e meia alguém me encontra e diz: o senhor está melhor hoje do que antes. Deixando a brincadeira de lado, eu continuo o mesmo que eu era. Mas a aparência que eu passo para as pessoas é outra. Você não pode viver num mundo de aparências. Você tem que viver num mundo de essência. A essência revela quem de fato somos. E Deus está interessado em saber da sua essência, não da sua aparência. Se Deus me der a graça de viver mais 20, 30 anos, com certeza eu vou estar cheio de rugas, os cabelos vão ficar, os pouquinhos que tem preto vão desaparecer, a barriga a tendência a crescer mais, a pele vai ficar flácida, eu já não vou ter tanta força nos movimentos, porque é normal, é um processo de envelhecimento do corpo. Mas por dentro, eu posso estar ainda mais rejuvenescido, eu posso estar ainda mais fortalecido, eu posso estar ainda mais renovado no Senhor, porque o homem interior, ele se renova a cada dia, quando ele restaura-se no propósito. Diga propósito. E qual é o propósito? Buscar a glória de Deus em tudo que fizer. Existe um versículo que eu repito sempre, porque eu gosto, para massificar na mente das pessoas uma memória, uma lembrança. Sabe por que é que o pai, a mãe, o filho cresce ouvindo o pai dizer: não mexa na tomada, não bote a mãe no fogo. O pai repete isso e a mãe 500 mil vezes enquanto a criança cresce. Quantas vezes o pai orienta o filho ou a filha para não andar por um certo caminho, não andar em certas companhias, não andar em certos ambientes, e repete que o filho se irrita e diz: mãe, pai, eu já ouvi isso tantas vezes e vai ouvir outras, porque quem ama cuida. E o Senhor, Ele se importa com você, Ele cuida de você. E o Senhor, na sua palavra santa, Ele está sempre advertindo a você: não ande por esse caminho, minha filha. Não ande por esse caminho, meu filho. Porque há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. E por que é caminho de morte? Porque desvia você do propósito. Quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este é o versículo marcante que eu citei. Entender que eu tenho um propósito. Efésios diz que eu nasci para o louvor da glória de Deus. Como eu posso tornar a minha vida relevante? Meu filho Pedro Felipe é professor. Ele de vez em quando compartilha algumas experiências de sala de aula comigo. Como ele aproveita as oportunidades em sala de aula para revelar os princípios que ele aprendeu na palavra de Deus. Ele está fazendo a parte dele como professor. Você pode estar fazendo a sua parte como motorista de aplicativo. Você pode estar fazendo a sua parte como dona de casa. Você pode estar fazendo a sua parte como empregado ou como patrão, como aluno ou como professor, buscando fazer com que a referência de Cristo na sua vida brilhe no meio da escuridão da ignorância espiritual. E o que é ignorância? Ignorância não é grosseria, ignorância é desconhecimento, é falta de conhecimento. E quando a luz da verdade brilha nas trevas da ignorância, do conhecimento de Deus e de quem Ele é, a glória de Deus se manifesta. O mundo está faminto, gente. O mundo está faminto e está sedento por homens e por mulheres de Deus, cuja vida tem um propósito. E o propósito é levar o amor de Deus através das suas vidas, do seu testemunho, não só do testemunho verbal, mas do seu exemplo. Viva uma vida com propósito. Você que é mãe, quando cuida do seu filho com todo o amor, você está dando um propósito. Você já parou para pensar, mamãe, o privilégio que é trazer um filho dentro de si? Deus presenteou vocês com o útero. Vocês estão vendo aquela vida se formando. Vocês se preocupam com o que comem. Se preocupam até com o que fazem, porque não querem machucar o bebê. Vocês sofrem para dar à luz, mas quando o bebê nasce, vocês o acolhem com amor. Vocês oferecem o peito para ele mamar. E o El Shaddai da Bíblia
é aquele em cujas tetas me amamento. É esse o sentido de El Shaddai, aquele que me sustenta, aquele que provê o meu alimento, a minha necessidade. El Shaddai é isso, e Deus está dizendo, eu sou o teu El Shaddai, e eu quero manifestar a minha glória sobre a tua vida, porque eu quero que você seja uma pessoa que seja luz para esse mundo em trevas. Aí, depois de apresentar esses 4 propósitos, esses 4 sentidos, esses 4 princípios, e o último deles é uma vida com propósito, uma vida a serviço de Deus, para revelar o seu amor através da sua existência, eu faço algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que vamos fazer agora que sabemos disso? Vamos guardar isso como mais uma informação para ser esquecida amanhã? Ou vamos, como ovelhas, ruminar, mastigar, e depois trazer de novo, mastigar de novo e de novo, tirar o máximo de ensino que isso tenha para nós? Vamos fazer isso ou vamos resistir? Como normalmente a natureza humana quer, resistir à revelação da palavra de Deus. Vamos resistir ou vamos nos render? Porque quando nos rendemos, mudamos. Mudar é uma coisa muito difícil. Imagina que você é uma lagarta. Você é uma lagarta. Eu sou uma lagarta. E você está cansado de se arrastar. Meu Deus, desde o dia que eu nasci. Você pode dizer, mas a lagarta nasceu tem dias. Sim, mas para ela talvez dias sejam uma eternidade. Como para o Deus eterno, o tempo que vivemos na terra é um nada. Mas para nós é muito. Meu Deus, já tem 3 anos que eu estou passando por isso. Para nós é um tempo enorme, para Deus é um nada. A lagarta está se arrastando no chão. Imagina que uma lagarta tivesse autoconsciência. Por favor, não se distraiam e prestem atenção no que eu estou falando. Imagina que a lagarta tivesse autoconsciência, consciência de si mesma. Eu sou uma lagarta e desde que eu nasci eu só faço me arrastar. Eu olho ali o passarinho voando, eu olho ali os animais correndo e eu me arrastando. E com essa pele horrível, asquerosa, e todos os outros me rejeitam, ninguém me quer por perto. E eu tenho que escalar essas plantinhas para comer as folhas. Eu não tenho sentido na minha vida é uma nojeira. Eu não tenho propósito para existir. Imagine a lagarta pensando isso. Aí então ela é levada por instinto a se envolver numa espécie de casulo e ela fica durante um tempo hibernando ali dentro. E um belo dia aquele casulo rompe e a lagarta morreu. A lagarta morreu. A lagarta morreu para dar lugar à borboleta. A borboleta é linda, a borboleta é leve, a borboleta tem asas, a borboleta voa. Mas para ela voar, ela tem que sair do casulo. E para sair do casulo, ela tem que fazer uma força enorme para romper as membranas que ainda prendem ela ao casulo. E quando ela faz aquela força, deve ser doloroso, deve ser sofrido. Mas se ela não fizer a força, as asas não abrem. E se as asas não abrirem, ela não vai voar. Deus não permite que filho nenhum seu, filha nenhuma sua, passe por provação sem um propósito. Ele está te ajudando a abrir as asas da fé, para que você possa voar muito alto, para que você possa ir além, para que você conquiste os lugares que enquanto ela era lagarta, você jamais imaginou que seria capaz. As coisas que não te foram reveladas, são as melhores que Deus tem reservadas para você. Mas você precisa tomar consciência de quem você é. Eu sou propriedade de Deus. Eu existo para servi-lo. Eu pertenço a Ele. Eu posso até falhar, mas eu confesso a Ele o meu pecado, eu sou purificado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou renovado aquela manhã pela presença gloriosa do Espírito Santo. Eu sou guiada por Ele para o centro da vontade de Deus. Eu tenho um propósito, e o meu propósito é em tudo que eu fizer, aonde eu for, não importa em que área for, vai ser para a glória de Deus. E se não puder ser para a glória de Deus, não me serve. Um ambiente que não aceita você com a sua fé, não te serve. Existe uma piada que é uma ilustração perfeita. O filho chamou a mãe pentecostal para ir no cinema. Ela disse, meu filho, não anda em cinema, não gosto de cinema, não acho certo crente andar em cinema. Não estou dizendo que é pecado, mas na cabeça daquela irmã era errado. E aí o filho disse, vamos, ele levou ela no shopping, no cinema. Ela saiu do quarto toda arrumada com a Bíblia debaixo do braço. Ele disse, para onde vai minha filha, minha irmã, minha mãe? Ele disse, para o cinema. Mas no cinema não precisa Bíblia. Meu filho, se eu não puder levar a minha Bíblia, eu não vou. Tá bom, mamãe, vamos lá. E ele entrou no cinema com a velha com a Bíblia debaixo do braço, todo mundo rindo, ele meio envergonhado, mas ele entrou no cinema com a mãe. E quando ele entrou no cinema com a mãe, ele sentou na cadeira, a velhinha, a primeira coisa que fez foi botar a Bíblia na cadeira e ajoelhar para orar. Quando ela ajoelhou para orar, ele disse, mãe,
aqui não pode fazer essas coisas não, aqui é o cinema, não é a igreja. Minha filha, um lugar que eu não posso levar a minha Bíblia, um lugar que eu não posso orar, meu Deus, não me serve, eu vou me embora. É só uma piada, mas uma piada que traz uma verdade embutida nela. Se você não pode ser quem você é em Cristo num ambiente, aquele ambiente não lhe cabe. Um ambiente onde a glória de Deus não pode aparecer através da sua vida, não tem propósito você estar ali. Mas pastor, eu tenho que brilhar a luz de Cristo em todo lugar. Sim, se você foi guiado pelo Espírito Santo de Deus para estar ali, como foi Filipe e tantos outros. Se não foi, não deixe que a sua vida seja motivo de chacota, de escárnio, de pedra de tropeço na vida de outros. Para que não olhem para você e digam assim, ser crente igual aquele ali, eu prefiro ficar como eu estou. Seja luz. Foi para isso que Jesus te salvou, para você brilhar essa maravilhosa luz aonde quer que você vá, porque você é templo do Espírito Santo de Deus e Deus brilha dentro de você. Quem recebe essa palavra, fique de pé, porque nós vamos orar.